Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast. Olá! Sejam todos bem-vindos ao primeiro Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e que faz parte do site crossovernerd.com. E o assunto de hoje é: o que é ser nerd hoje em dia? Eu sou Léo Palmieri, pai, marido, nerd, e estou junto com uma equipe de super pessoas para o programa de hoje. A primeira pessoa que apresentarei para vocês é a minha esposa, Andressa Palmieri. Boa noite, galera. Sou a representação feminina na área. O próximo integrante dessa super equipe é o nosso amigo engenheiro Pedro Fusaro. E aí, galera? Aqui é Pedro, e não esqueçam da toalha. E o último integrante de nosso podcast, o último, mas não menos importante, o super Bruno Azevedo. A resposta para a vida, o universo e tudo mais é 42. Prazer a todos. E este é o super grupo Crossover Nerd. Fique com a gente e acompanhe o programa de hoje. Muito obrigado a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento no nosso primeiro Crossovercast. É um prazer apresentar esse projeto, que é um crossover de ideias. Na verdade, ele foi feito para isso, para misturar todas as vertentes geeks. A gente vai misturar ciência, a gente vai misturar história, a gente vai falar de vários assuntos, a gente vai falar de conteúdo nerd, a gente vai falar de muita coisa bacana aqui para vocês. Andressa, a minha esposa, Andressa Palmieri, fale um pouquinho sobre você, Andressa. O que você faz? Boa noite, todo mundo. Eu sou Andressa Fusaro Palmieri, casada com o Léo há 9 anos. Sou engenheira, sou filha, sou mãe de 2 filhos, tenho de hobby montar quebra-cabeça e aprendo muito com o mundo nerd com meus queridos marido, irmão e sobrinho. A gente ensina, né? A gente tenta ensinar, né? E você, nosso querido engenheiro Pedro Fusaro? Olá a todos. Eu faço engenharia química na USP em Lorena. Sou Pedro Fusaro. Tenho como paixão Hearthstone, Magic e o RPG. E o meu querido futuro cientista Bruno Azevedo. Se apresente pro pessoal. Prazer, eu sou o Bruno, faço matemática na Unesp e amo o mundo das ciências, tecnologia e a política. E eu sou o apresentador, Léo Palmieri, pai, marido, nerd, fã do Surfista Prateado e do Superman. Gosto muito de quadrinhos, games, animes. Se eu for falar aqui, a gente vai ficar até amanhã de manhã falando aqui. E vamos para a nossa pauta de hoje. O que é ser nerd hoje em dia, né? Hoje em dia, ser nerd não é mais como era no passado. Então, eu vou passar aqui a palavra, então, para a gente começar o nosso assunto de hoje. Pedro, primeiramente, o que é o nerd antigo? Como é que ele era visto? Porque, tipo assim, hoje a gente tem o nerd de hoje. Como é que era o termo nerd? Por que surgiu? Como é que era o nerd? Conta pra gente aí. Então, Leonardo e ouvintes, o termo nerd, muitos dizem que é de um livro do Dorceus, originário em 1950, outros dizem que é um grupo de estudo de tecnologia, mas era vista aquela pessoa que tinha fobia social, tinha dificuldade de se socializar, e ela é recluso e gostava muito de ciências e ia muito bem na escola. Então, tipo assim, ele tinha um estereótipo, né? Era uma pessoa estereotipada, e isso daí diferenciava ele do outro e ele ganhou tipo essa alcunha nerd, é mais ou menos isso. Exatamente, Leonardo e ouvintes. O estereótipo do nerd é aquela típica imagem de um garoto com cabelo de gelinha, a camisa listrada, com um protetor de caneta no bolso, com o óculos pintado com esparadrapo, que era totalmente excluído da turma, da sua sala de aula, que era o favorito também do professor, por sempre responder primeiro todas as perguntas e assim por diante. Ou seja, né, tecnicamente, né, durante muito tempo, os ouvintes aí que já assistiram bastante filme dos anos 80 e anos 90, era aquele cara que tomava o cuecão, né, na sala de aula, era meio que desprezado, as meninas não queriam saber, os caras judiavam do cara, mas o
cara tirava nota e na hora que todo mundo precisava passar, era atrás dele que a galera precisava ir, né? É um estereótipo, se você for parar pra pensar. Mas que durante muito tempo foi a imagem de ser nerd, né? Gostaria de perguntar pro Bruno, né? Com o alto aumento das tecnologias, facilidade de acesso das pessoas com vários conteúdos, né? Você acha que o termo nerd ainda é o estigma ou é reservado para uma parcela de pessoas? Hoje em dia, ou virou mel na boca de criança, né? Virou termo nerd, eu sou isso aqui, eu sou aquilo, eu sei muito das coisas aqui, cara. Eu assisti Homem de Ferro no cinema, eu tô craque. O que você acha disso? Hoje, com a tecnologia, aumentou duas coisas, né? A primeira é a popularização dos termos. Então hoje todo mundo sabe tudo, é tudo. E aí não é diferente com a questão de ser nerd. Muita gente acha que é legal, quer ser da hora, quer alguma coisa do momento e fala que é nerd, mas de verdade não entende quase nada. Ao mesmo tempo também que com a internet aumentaram os fóruns, aumentaram a forma de acesso à informação, o que facilitou um pouco para os nerds que antes eram quase isolados ter uma comunidade mais fixada. Entendi. Você acha que hoje também as tecnologias facilitam também para a comunicação daquela pessoa que tinha um tipo de fobia de se socializar, também fica mais fácil dele expressar as ideias, as pessoas conhecerem como é que ela é, como ela divide o conhecimento dela, e faz o termo nerd não parecer mais ser uma coisa tão ruim, né? Sim, isso mesmo. Só que ao mesmo tempo, quem continua sendo nerd de verdade tem uma certa dificuldade por ter um excesso de informação na rede. Ter um excesso, tudo ser exagerado, né? E aí, para você conseguir ver de verdade as coisas, demanda mais tempo, demanda mais dedicação. Então, tudo tem dois caminhos, né? Eu entendi. É porque geralmente também, né, a associação antiga era sempre que aquele cara, ele entendia de algum tipo de ciência, ele tinha uma facilidade com relação ou à matemática, ou a física, é sempre alguma ciência exata, né? E que eu acho que também, hoje em dia, as ciências exatas são estereotipadas como muito complicadas, muito difíceis, e eu acho que isso advém um pouco desse passado, né? De que era difícil para um tipo seleto de pessoas e para o outro tipo seleto de pessoas era mais fácil. Só que era mais fácil para quem era o pária da turma, entendeu? E era mais difícil pro cara que era bom em esportes, por exemplo, o que no final das contas é tudo estereótipo se você for parar para pensar. Mas pegou, hoje todo mundo usa, a gente usa no nosso site também, o termo nerd, porque ficou, hoje ele é um termo pop, diga-se de passagem, né? E a nossa dama, Andressa, atualmente, como é que as mulheres veem o acesso às mídias consideradas nerd e geek? Você acha que é algo fácil, que entra na vida de vocês, mulheres, de forma tranquila? Tem algum tipo de conteúdo ofensivo? Entendeu? O que você acha? Como que você vê isso? O que você, nesses anos, por exemplo, casada com uma pessoa aqui que vive dividindo essa cultura com você, o que você acha? O que você já aprendeu em todo esse tempo aí? Você que é fã de séries também, o que você acha? Eu acho que a adesão, o interesse pelo assunto é bem democrático. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue se informar e interagir. Tem muitas meninas que jogam jogos e fazem lives, tem bastante gente que grava vídeo. Eu acho assim, no geral, assim, não existe mais esse lance de só homem, não é só para homem, não existe jogo só para homem. Tem muita menina que joga muito aí. Tem as que são mais joinha, mas eu acho que é uma coisa bem democrática, assim, cabe todo mundo, desde que você queira fazer o negócio direito. Você consegue interagir e conversar bem sobre esses assuntos? Na verdade, você consegue conversar bem sobre esses assuntos num grupo de nerd, independente do sexo. Se forem pessoas que curtem o mesmo assunto, você consegue desenvolver. Se você vai conversar, por exemplo, com pais de amiguinhos dos nossos filhos, por exemplo, que não estão envolvidos nesse mundo geek, nesse mundo nerd, tem coisa que não dá para conversar, porque não está dentro do contexto. Então, assim, independente do sexo, se você está dentro de um grupo que entende que está imerso nesse mundo, a conversa rola. Interessante, né? Porque eu não sei se o Pedro e o Bruno têm a mesma opinião com relação a isso, mas faz muito sentido, né? Às vezes você vê um cara eu pego pessoas da minha idade, estamos conversando e tal,
eu tô antenado, porque eu leio quadrinhos, tal, eu assisto séries, eu gosto de anime tal, e tudo mais, eu tô antenado com isso. Mas eu vejo pais de coleguinha do meu filho, que a hora que eu falo de um assunto, o cara tá boiando, velho, tá boiando. Assim como o cara fala pra mim, vamos pescar, pra mim é aquela, não, pescar não, sabe? É mais ou menos, cada um tem um gosto, né, a gente, lógico, né, não pode julgar os gostos pessoais de cada um, mas isso que a Andressa falou eu acho muito interessante, né, mesmo assim ainda tem o grupo de pessoas que consideram esse conteúdo, e tem um grupo de pessoas que às vezes não tem acesso, ou não viram, ou não querem ver também, tanto faz, cada um é cada um. O que vocês dois acham? Assim, é até interessante comentar, porque se você for na universidade de matemática, que antes era o estereótipo de nerd, você percebe que não é muito bem assim, não. São poucas pessoas realmente você vê que curtem a cultura, que seguem. Porque são poucos amigos que eu consigo, por exemplo, conversar ou trocar uma ideia. Aliás, são poucas pessoas lá dentro que eu consigo trocar uma ideia, pode ser da matemática, da física, É claro, uma coisa, um assunto outro, todo mundo se interessa, mas em específico mesmo de ciência, mesmo de coisas mais... são poucas pessoas que se interessam de verdade, mesmo numa faculdade de exatas. E eu posso ratificar esse conceito, até no meu campus, são poucos que eu conversava a respeito de jogos mesmo, mas a atenção no grupo de engenharia é um pouco maior nessa parte de ciência, discutir novas descobertas, tudo, só que realmente é uma quantidade diminuta, dentro que você pensaria que seria a grande maioria. Como nerd é um estereótipo, o conteúdo que às vezes pode ser nerd pra mim, não é um conteúdo nerd pra outra pessoa, né? Ele pode ser o cara falando, não, isso não tem nada a ver com nerd, isso daí é só um conteúdo X, conteúdo Y, conteúdo aquilo. Como vocês, por exemplo, que tipo assim, vocês três, né, a Andressa também, são de faculdade vocês são de exatas, né? A tendência, né, tecnicamente das pessoas leigas é achar que vocês vão chegar no lugar de vocês, né? Não, tô chegando aqui, todo mundo vai falar que só de cultura nerd, geek, todo mundo tá por dentro. E ouvindo o relato de vocês, a gente vê que não é bem assim, né? As pessoas, por exemplo, estão focadas, por exemplo, na ciência que estão estudando, como o Pedro citou, mas também, às vezes, as pessoas estão interessadas em outra coisa. Isso daí isso advém, né, no caso, tanto de criação, costumes da pessoa. Às vezes a pessoa também só não gosta, entendeu? É normal. É completamente normal a pessoa gostar do que interessa a ela também, né? Mas eu vejo que hoje em dia, por mais que hoje seja bem popular, muitos desses produtos geeks, né, nerd e tal e tudo mais, tanto em mídias ou produto físico, né, como um colecionável, por exemplo, né, isso ainda vem muito do que a pessoa quer ter, quer considerar, quer entender e quer gostar. Então, tipo assim, às vezes pode meio que parecer absurdo quando alguém vai comentar sobre um filme do Vingadores Ultimato, mas eu conheço muita gente que, por exemplo, não tá nem aí, não sabe nem disso, trabalho com gente assim, entendeu? E é completamente normal, isso vai muito do que a pessoa gosta ou não gosta. Eu acho muito interessante essa questão do estereótipo de exatas, que se você for ver na realidade mesmo, não é nem muito faz sentido, porque... Pra quem curte séries, filmes, livros, games e tudo mais, pra ter a complexidade, as referências, entender o mundo, precisa de uma cabeça mais humanizada, né? Mais de humanidades pra pensar. Então é até interessante como o próprio estereótipo é meio contraditório, né? Eu acho que essa estereotipação de nerd das exatas é a parte mais do CDF, porque geralmente quem gosta de exatas acaba se dedicando mais, estudando mais, por aparentemente ser mais difícil essa matéria. Mas não necessariamente esse mundo geek que a gente vive hoje está relacionado a exatas. Na verdade, é o que o Bruno falou. Eu acho que é um caminho até diferente disso. Pois é bem legal, né, essas opiniões, né, porque às vezes as pessoas, né, chegam pra mim e falam assim, nossa, cara, você é nerd, mas se eu for parar pra pensar, levando em consideração e concordando com o que a Andressa tá falando, às vezes as pessoas associam muito o nerd ao CDF. Por exemplo, eu gostava muito de história, entendeu? Mas era horrível em matemática, entendeu? Então, só por aí, né, já quebra a metade do estereótipo
do que as pessoas julgavam no passado com relação a isso. E é muito legal ver que tem uma diversidade hoje de pensamento. Eu acho que pela facilidade que os assuntos chegam na casa das pessoas, as notícias tal e tudo mais, a pessoa consegue hoje tomar uma decisão melhor do que ela consome também. E às vezes uma coisa que ela gostava no passado, nossa, eu gostava disso, isso é coisa de nerd. Ela acaba pensando que às vezes era uma coisa de nerd porque hoje se fala muito em nerd, mas às vezes não tem nada a ver, às vezes era só um consumo da época e que ficou com esse estereótipo. Eu também gosto muito, né, de pensar na liberdade individual de cada pessoa nesse tipo de coisa, e se a pessoa gosta muito desse conteúdo e não se considerar nerd também, totalmente ok, entendeu? Agora tem aquela pessoa que gosta desse mundo, né, desse mundo geek e tal, sempre sobre isso, e gosta de dizer que é uma pessoa nerd também. Aí é aquela coisa, como a gente disse, né, volta para nossa primeira pergunta, o que é um nerd antigo? Como ele era visto? Tecnicamente não existe uma origem em si, mas existe o estereótipo, e é muito interessante ver como é que tudo isso conversa. Então, falando sobre isso, hoje em dia, no mundo geek, ser nerd é algo mais de status, e, assim, é um termo positivo e não pejorativo. Isso depende do meio que você se encontra. Se você vai numa feira, tipo uma Comic Con, você ser nerd ou você ser geek, você tá dentro da história. Se você não é, você se sente o peixe fora da água. O jogo virou, né? A impressão que dá é essa daí. Complementando o que vocês falaram, na verdade, quem sabe diferenciar o que é ser CDF, o que é ser nerd, o que é ser geek, é quem tá inserido nesse mundo, né? Porque quem vê de fora, acha que é tudo a mesma coisa, não tem muita profundidade. Mas nós que temos essa noção, estamos inseridos nesse mundo, conseguimos se diferenciar melhor, né? Só um detalhe, uma coisa eu não consigo escapar, porque quem faz ciência da computação, esse sim, a maior parte tá inserido no mundo nerd. Não escapa a associação, né? O cara sabe acertar qualquer problema no computador, o cara já ganha apelido de nerd. É um negócio assim, é incrível, né? Em virtude, principalmente, né, a evolução da computação desde os anos 90 até os dias de hoje, foi crescente também do termo nerd pejorativo até o status que ele ganhou hoje. Então, por isso eu acho que leva muito essa alcunha. Mas eu acho que esse é um estereótipo também muito assertivo, né? Porque da experiência, pelo menos que eu tenho, de quem faz ciência da computação, a maior parte realmente tem esse caminho, usa bastante jargões, ou sempre anda com camisetas. Assim, não tenho conversado com todos, né? Mas do que você repara de quem não faz ciência da computação e de quem faz ciência da computação, dá pra ter uma diferenciação. Voltamos para mais um pouco para conversar. O que é ser nerd hoje em dia? Estamos hoje aqui com a super equipe do Crossovercast, conversando com você nesse nosso primeiro programa. Agradecemos aos ouvintes mais uma vez por estarem nos dando o prazer de sua presença. Então, vamos lá, Pedro, e os atuais conteúdos considerados geeks que todo mundo consome hoje em dia, né? Tipo como filmes, animes, os famosos filmes de super-heróis que hoje estão na moda. Você acha que hoje uma pessoa pode ser considerada um nerd só por consumir esses produtos? Ó, polêmica, hein? Só por consumir esses produtos o cara pode ser chamado de nerd, pode ganhar a alcunha, o estereótipo de nerd, ou é completamente normal por causa da facilidade do acesso? O que você acha? Então, Leonardo, você mesmo respondeu a sua pergunta, porque se você só consome esse tipo de produto, você é só um consumidor. Para se ganhar a alcunha de nerd, você está inserido na cultura. Se você assiste animes, está interessado, faz pesquisas, discute em fóruns ou com amigos sobre isso, você é um nerd, você é um otaku. Você assiste todos os filmes da Marvel, você se questiona, você pode falar que você é nerd, porque você está em um pequeno espectro do estereótipo. Mas se você somente vai no cinema e sai do cinema e espera para o próximo filme aparecer para entender o que está acontecendo e só consome, você não é um nerd, você é só um consumidor. É como se estivesse fazendo parte da moda. A moda é ir no cinema ver filme de super-herói, então todo mundo participa da moda. Mas não é porque está na moda. Quantas pessoas assistem por estar na moda
isso com certeza não significa que ele é um nerd. Mas o ponto que você falou, Pedro, faz todo sentido, porque eu entendo o nerd como ser curioso. Então, por que o nerd foi visto como pessoa que gosta de ciências? Porque a ciência é a curiosidade. Ou então, quando você vai consumir algum tipo de mídia, seja ela livro, seja série, filme, se você só assiste, você está só consumindo, só está sendo espectador. Agora, quando você assiste aquilo e quer entender mais sobre aquele mundo, quer se imergir naquelas ideias, aí você é curioso, você está sendo o questionador. Aí eu acho que está na nerd. Muito interessante esse conceito, né? Porque hoje em dia, né, tem muita gente que, depois do boom dos filmes de super-heróis, a pessoa se especializou em super-heróis, mas aí você vai ver, tem canais de YouTube, tem fóruns, tem sites, tal, que o cara tá por dentro de todo esse universo cinematográfico da Marvel, conhece bem isso. Mas às vezes o cara não conhece o quadrinho, que foi da onde os filmes beberam as ideias, entendeu? Mas só por causa disso o cara não é nerd, ou o cara não entende, não tem nada a ver. Eu concordo plenamente com o que vocês falam, porque, tipo, existe aquela diferença, entendeu? Existe também aquela pessoa que se especializa, aquela pessoa que está inserida na cultura, aquela pessoa que fala desse assunto com maestria, que entende, né? Aí, por exemplo, o cara que gosta de anime ganha uma alcunha a mais, que é a de otaku, por exemplo, né? O pessoal costuma chamar bastante. Então, o cara também que joga games, o cara sabe tudo de games, está por dentro das tecnologias, está por dentro dos consoles, está por dentro de todos os lançamentos que está saindo. Então, quando a pessoa, às vezes, se torna especialista no assunto, ela acaba ganhando esse estereótipo, ela acaba ganhando alcunha, mas e no final das contas acaba sendo uma forma de diferenciar, né? A pessoa, não, esse cara sabe tudo aí desse determinado assunto, o cara é bem nerdão nesse assunto aí, ele sabe de tudo isso daí. Mas não quer dizer que isso de fato seja uma associação com o nerd antigo, né? Porque hoje as coisas mudaram, né? Eu não sei o que vocês acham, se vocês concordam dessa forma. Se vocês veem, quem sabe, o termo nerd só como uma alcunha, ou vocês acham que ele de fato acaba sendo um adjetivo ou pejorativo, um adjetivo que aumente a pessoa? Eu não sei, eu acho que com relação a esse termo ser nerd, eu tenho um conhecimento amplo do mundo nerd, mais por convivência com você do que por vivência no mundo nerd. Então, assim, eu entendo, eu compreendo, mas eu não tenho conhecimento específico em nada. Eu tenho uma visão geral do mundo, dessa parte do mundo geek. Eu entendo, eu consigo participar das conversas, eu consigo interagir sobre os assuntos, mas eu não me considero uma nerd nata, por exemplo, porque eu não tenho conhecimento profundo de nenhum assunto específico. Então, eu acho que depende muito de cada pessoa mais da idade sua, Leonardo, que viram a alcunha do nerd antigo, às vezes não gostam de se chamar de nerd, apesar de, entre aspas, serem nerd. E muitas vezes pessoas da geração mais nova, que veem como nerd como algo bom, se colocam esse termo, mas não estão totalmente inseridos na cultura. Então, é muito variante. Tecnicamente acaba ficando vago, né? Tipo, falar, tal pessoa é nerd, tal pessoa não é nerd, né? Você meio que joga no ar, né? Depende muito da expertise da pessoa, né? Do que ela tiver, do que ela souber tratar com relação aos assuntos, né? Complementando um pouco o que minha esposa disse, com relação à convivência, no meu ponto de vista, é uma forma da pessoa, de fato, ela acaba sendo inserida por osmose, né, na situação, né? Ela acaba entendendo, compreendendo, conversando do assunto, né? Mas ela acaba absorvendo muito do meio, né? No caso, o meio, eu e ela, que a gente conversa sobre esse assunto, ela me entende, já compreende bastante coisa, né? Creio que no começo era um pouco diferente, né? Porque conforme a gente estava se conhecendo melhor no começo da nossa vida junto, mas
eu acho que faz todo sentido o meio que a pessoa está inserida também, porque às vezes o cara pode realmente não entender do assunto, mas está sempre no meio de pessoas que entendem do assunto. Eu acho que isso daí também já acaba tornando a pessoa, de fato, uma conhecedora do assunto, sem às vezes ter nada a ver ou nem contado com o termo ou alcunha ou o estereótipo nerd, né? E o nerd antigo, né, o famosão nerd do óculos fundo de garrafa, né, ele tinha também esse tipo de alcunha também pela falta de socialização dele. Hoje a gente está falando aqui, que nem a gente está conversando agora no caso, é um caso de socialização do assunto. A pessoa chegar, conversar, ela compartilhar. Antigamente, né, tinha aquele site escondido, né, que os caras passavam segredos, né, de computação e tal. Hoje não, hoje é tudo aberto, hoje você acha fácil qualquer conteúdo na internet. Hoje não tem tanto aquele negócio que, tipo assim, o cara manja muito, o cara é nerd porque o cara leu o quadrinho a vida inteira. A gente nunca vai saber o tanto que esse cara sabe. Não tem nada a ver. Hoje em dia você entra na internet, você adquire quadrinho, você consegue meio que ficar em dia com determinados assuntos, desde que você se interesse por eles, né? Na minha opinião, eu acho que isso acontece muito. E eu acho que isso daí também vem muito da próxima pergunta aqui, né, do nosso podcast. Vai ser bem interessante ver como vamos debater isso, né? Porque, tipo assim, com a atual situação econômica do país, por exemplo, né, colecionar e adquirir esses produtos nerds tá osso, é tarefa para milionário, né? Muito imposto, é difícil, às vezes muito conteúdo a gente não acha no Brasil, tem que acabar importando, né? E tem muito famoso conteúdo underground, né, que tecnicamente era sinônimo da cultura nerd no passado, né? Tinha, por exemplo, filmes cult, né, que são aqueles filmes mais antigões, que hoje tem a alcunha de cult, né? Tipo o Homem Radiativo, né? Filmes trash, né? Aqueles tipo B, né? Aqueles filmes de terror tipo B, de baixo orçamento, né? Eu queria perguntar pro Bruno, qual seria o motivo desses conteúdos ainda sobreviverem com a ajuda de aparelhos, né? Porque hoje, se a gente for falar de, por exemplo, né, o ataque dos tomates assassinos de Marte, né? O pessoal não vai nem saber muito do que a gente está falando, né? Já que tecnicamente esse conteúdo também é muito, muito inferior perto do que a gente tem acesso hoje em dia. O que você acha, Bruno, sobre isso? No geral, meio que respondendo quase tudo, houve com o advento da tecnologia e, por consequência, as pessoas começaram a criar grupos, criar fóruns, e aí cresceu o mundo nerd. A indústria também percebeu que era um bom caminho para se usar e se beneficiar. E aí o resultado é que hoje temos produtos de certa forma superfaturados, daí os Funkos como prova disso, que não tem nada a ver, são bonecos, mas pela marca ganhou um super status. Enquanto a pessoa que quer realmente seguir a cultura nerd, ela acaba sim sofrendo um pouco com essa superfaturação, mas ao mesmo tempo, se você parar pra pensar, antes desse mundo da tecnologia, anos 70, anos 80, também não era tão fácil de conseguir todas as coisas, né? Visto a dificuldade de se alcançar ou de se conhecer os produtos. E agora a dificuldade é que tem muito produto em massa, e o que você vai querer consumir, vai querer encontrar, seja um gibi diferente, ou você vê um filme antigo, de baixo orçamento, que hoje você tem que procurar um pouco mais, é muito mais uma questão de expertise do que realmente você ter as coisas. Porque, de certa maneira, tem muita coisa do mundo nerd que foi naturalizado, virou pop, né? E aí o valor decai. Então, para você poder encontrar um material da hora, algo para você se inteirar melhor, virou uma tarefa mais complicada. Então, Bruno, você citou um assunto interessante, e inclusive um produto da moda, né? Você citou os Funkos, né? Os Funkos, eles tiveram um boom no mercado absurdo, né? Hoje em dia, a galera gosta de consumir Funko, né? Eu, Leonardo, tecnicamente,
eu tenho um Funko só que é o do Arthas, né, de Warcraft, mas é o único Funko que eu tenho. Mas eu não sou muito fã do produto, respeito totalmente quem é e não julgo isso. Eu, Leonardo, não gosto, mas é um produto que ele é de fácil acesso, ele vende fácil, ele tem um preço tecnicamente para um colecionável até que um pouco mais acessível. Então eu acho que as pessoas preferem, eu gosto de determinado personagem, simboliza esse personagem para mim, eu vou comprar o Funko, entendeu? E a pessoa prefere comprar o Funko, né? E ele é um produto, assim como você disse, que ele roda no mercado assim, que nem louco mesmo. Ele tem Funko para qualquer produto nerd, tem para série, tem Funko de uma série, filme, tem Funko do filme, tem quadrinho, tem Funko do quadrinho. Então tem, tipo assim, ele é um produto de fácil acesso e adaptável às outras mídias. Então, tipo, ele é fácil de ser colecionável. O problema é que se você for levar em consideração, beleza, eu quero montar uma coleção de Funko, aí já fica complicado. Uma coleção de Funko, aí o cara já tem que comprar muitos Funkos, a gente não sabe ainda, a gente teria que ver qual é o tipo de segmento que o cara gosta, se é filme, se é série, ou só se ele gosta de Funko em geral também, isso acontece também. Então, no final das contas, eu acho que fica uma tarefa difícil, fica cara, porque tem Funkos que, mesmo sendo fácil de adquirir no Brasil, tem alguns que não vêm para o Brasil, tem alguns que ficam só lá fora, que o pessoal só vê na internet que lançou, e às vezes já tem que ir atrás de uma importação para conseguir adquirir o produto. A respeito desses filmes antigos aí, baixo orçamento, eu acho que eles são bem nostálgicos, e a galera de hoje em dia, os adolescentes de hoje em dia não se ligam muito nessa nostalgia. Eu acho que é mais o pessoal, os 30, 40 anos que tem hoje em dia, que se apega nessa parte nostálgica da vida. Eu falo que não apenas esses filmes trash, de plano B, de baixo orçamento, mas até os filmes que foram de alta bilheterias da época, como, por exemplo, O Brinquedo Assassino, outros filmes, hoje é visto de uma maneira mais depreciativa, maneira mais rude, né? Porque os aparelhos para fabricação desses filmes mesmo não é comparável hoje em dia. E mesmo esses filmes que são até que bons, tem um certo embasamento por trás, hoje é meio que depreciado, né? E fica só realmente na memória de quem tem essa nostalgia de rever e tudo mais. Pois esses filmes mais antigos, né? Hoje, na verdade, qualquer coisa assim, meio da moda, acaba ganhando status de cult, né? Hoje em dia é muito bonito você falar que você é fã de filmes do Tarantino, por exemplo, né? Tem gente que não gosta, tem gente que assiste o filme do Tarantino e acha uma ode à loucura, né? A maioria dos filmes dele. Tem gente que já consegue ver a semiótica do filme, já consegue falar, nossa, mas a cor que ele usou aqui é uma alusão a X, a Y, né? E também tem os filmes com as tecnologias, né, totalmente diferentes, né? Um Brinquedo Assassino da época, por exemplo, né, comparado com filmes com a tecnologia de hoje, o pessoal às vezes que é um pouco mais novo não se interessa em ver um filme, olha a tecnologia, olha esse boneco andando que CG mal feito, era feito de massinha, né? E às vezes as pessoas acabam passa a ignorar o roteiro pelo efeito também. Isso daí também acontece muito. Um filme que tá para ver esse efeito é o Free Willy. O pessoal da minha geração, como criança, assistiu, se emocionou com o filme, e se pegar para assistir hoje em dia, você vai ver que é uma boia. Interessante, né? É muito interessante esse seu comentário, porque parando para pensar dessa forma, né? Toda geração tem um filme, né, que marca de alguma forma, ou por ser bom, ou por ser ruim, ou por ter um efeito X, por ter um roteiro ruim, tal e tudo mais. Eu sou extremamente fã de O Grande Dragão Branco, né? Eu gosto muito desse filme, mas recentemente eu ouvi um podcast que eu ri tanto do tanto de coisa zoada que tem no filme, só que a nossa memória afetiva do filme às vezes não deixa a gente perceber também esse tipo de problema que o filme tem, né? Porque hoje a gente chama de problema, mas na época a magia do filme meio que comprava a gente, né? A gente começava a assistir, pô, nossa,
que legal, acabava de assistir o filme e já saía dando chute para todo lado na casa, mas hoje a gente vendo com uma visão diferente, tendo acesso a outras tecnologias, causa um impacto, né? E aí eu acho que causa, seguindo a opinião do Bruno, um pouco dessa visão depreciativa do antigo, né? A gente vê o que é antigo e já não dá aquele valor perto do que tem do novo, né? Isso é uma evolução? Não sei. É uma mudança de pensamento? Às vezes não também. Eu não sei meio que mensurar isso daí. E esse sentimento afetivo fica claro com essa onda de remasterização, né? De regravação de filmes antigos, que na maior parte das vezes os fãs mesmo não acompanham, não elogiam tanto um filme novo, justamente por não ter a mesma magia que foi a época. Voltamos mais uma vez com as super pessoas do Crossovercast aqui, mais uma vez, conversando hoje sobre o que é ser nerd hoje em dia. A gente está desenvolvendo um assunto muito legal aqui. E, Pedro, você acha que os atuais filmes de super-heróis também ajudaram a mostrar a cultura nerd e que de fato essa cultura é bacana e que isso não é mais um diferencial ruim das pessoas, como era o estereótipo antigo? O que você acha sobre isso? Sim, totalmente, Leonardo. Isso mostra uma parte da cultura em que a pessoa para pensar aí, nossa, isso realmente não é tudo aquilo que eu imaginava, né? Aquele preconceito que as pessoas constroem. A parte das lojas absorvendo, o mercado absorvendo cada vez mais a cultura aqui, realmente mostrando os seus lados, as suas facetas, realmente quebra o paradigma, né, daquela velha concepção de nerd e mostra que é só mais um modo de enxergar o mundo, né? É mais uma parte da sociedade. E você acha que esses filmes, então, de fato, ajudam a propagar o conhecimento geek, o mundo geek, o mundo pop, o mundo nerd, ou qualquer uma das associações que as pessoas gostam de fazer com relação a esse tipo de conteúdo? Sim, ainda vai ter seus preconceitos, mas as pessoas estranham, né, quando alguém aparece de cosplay na pré-estreia, por exemplo, Star Wars, né, o pessoal vai de Darth Vader e o pessoal fala, tipo, nossa, peraí, o que está acontecendo? Algumas pessoas vão achar engraçado, tirar sarro, mas algumas pessoas vão, nossa, tipo, nunca tinha parado de pensar, né, quebrar realmente paradigmas e acabar entrando nesse mundo, entender, pelo menos, esse mundo. Você falou um assunto muito legal, né? Porque hoje em dia, quando a gente começa a falar, muitas pessoas gostam dos filmes e tudo mais, mas quando aparece uma pessoa, tipo, ou como cosplay, caracterizada, ou se ela fala em algum ambiente diferente que ela gosta desse assunto, às vezes ela é vista de uma forma diferente. Infelizmente, também tem um preconceito, né? As pessoas gostam muito de associar esse tipo de conhecimento a crianças, né? Ah, não, isso é coisa de quadrinhos, é coisa de criança, colecionável é coisa de criança, filme de super-herói é coisa de criança, entendeu? Então as pessoas às vezes gostam de associar esse tipo de conhecimento à irresponsabilidade, à falta de atenção, e isso daí às vezes é complicado. No meu próprio trabalho, às vezes, né, é meio complicado eu falar que eu gosto desse tipo de conteúdo, né, e porque nem todo mundo entende e vê o conteúdo da mesma forma que eu. Concordando com você, Léo, as pessoas, como antigamente o nerd era mais isolado, uma pessoa que não era tão inclusa na sociedade, e hoje a sociedade tem esse choque de realidade, quando, por exemplo, vai no cinema ver o Star Wars e ver o cosplay, ela acaba agregando o preconceito. E uma forma dela expressar esse preconceito é inferiorizando, infantilizando ou fazendo como se fosse algo isolado ou algo estranho, esquisito. E aí onde vem onde é expressado isso, né? E o fator acadêmico que era predominante nos nerds dos anos 70 e 80, vocês ainda consideram que para uma pessoa ser considerada nerd, a pessoa deve ser o especialista em ciências exatas? O famoso estereótipo do gordão CDF, virgem, ainda é vista pelos outros como coisa ruim? O que você acha, Bruno? Fala pra mim, o que você acha? Você que vive hoje num mundo acadêmico de exatas, como você vê isso? Eu acho que é uma questão muito ambígua, que ao mesmo tempo que as pessoas subjugam
as pessoas também, de certa maneira, exaltam. Eu vou falar um caso rápido aqui. Por exemplo, quando eu anuncio que faço faculdade de matemática, as pessoas imediatamente associam como algo extremamente difícil e por isso me valorizam, ao mesmo tempo eu acho um negócio inacessível. Então me afastam. Por exemplo, se você vai no restaurante e as pessoas sabem que eu sou de exatas, faço matemática, no final da janta vão pedir pra mim, vem aí, confere a conta. A pessoa nem sabe da minha índole, se eu sou uma boa pessoa ou sou uma pessoa. Só o fato de fazer exatas já confio o suficiente pra mim fechar a conta do restaurante. O que é também estranho, transferindo isso pro mundo nerd, também tem eu vejo essa dualidade. Antigamente tinha essa visão do nerd ser essa pessoa inteirada na ciência, inteirada nessa cultura acadêmica, e hoje não é que se perdeu isso, mas é que se abriu mais a cabeça sobre as facetas de um nerd, né? Porque eu entendo o seguinte, é claro, que hoje com a cultura pop muitas pessoas exageram, extrapolam o termo nerd, mas também não temos que levar tudo a ferro e fogo, que só quem curte ciência, tem que curtir tecnologia, tem que curtir quadrinhos pra ser nerd. Não, a pessoa lá gosta de assistir filme, é um cinéfilo e se aprofunda e gosta da cultura, por que não pode ser um nerd? É uma pessoa que gosta de ciências, mas também não é muito fã de, sei lá, ler gibi ou ler livro, por que ela não pode ser nerd? Então acho que é uma questão muito complexa e envolve muito com o que as pessoas enxergam do mundo que é de fato. Você falou agora do pagar a conta. A Andressa que faz a conta toda vez. Na hora que chega a conta do restaurante, eu já viro pra ela, pega a calculadora e faz a conta pra mim. E toda vez a mesma coisa. Isso é verdade, gente. Mas eu pego a calculadora pra fazer de qualquer forma. Mas ainda, Léo, você conhece a sua esposa. Agora, se eu sair com meus amigos, que não são os meus amigos da matemática, e o povo sabe que eu faço matemática, eles não querem saber se eu vou roubar dinheiro deles ou não. O Bruno vai fazer. Voltamos aqui com o Crossovercast para o nosso último bloco, né? E gostaria de fazer uma pergunta aqui, esse assunto que a gente desenvolveu hoje sobre o que é ser nerd hoje em dia, através das experiências pessoais de vocês, né? Em eventos geeks que vocês já foram, nerds, as coleções que vocês têm em casa, ou quem sabe interesse. Vocês agora respondam para nós, vocês se consideram nerds, pseudo-nerds ou entusiastas? O que vocês acham? Eu entendo que ser nerd é algo muito amplo, né? Porque pega várias áreas, desde tecnologia, ciências e principalmente sobre quadrinhos, filmes e tal. Eu não me diria totalmente nerd, porque eu não sou versado em todos esses assuntos. Mas em alguns eu sou entusiasta. E principalmente quando se trata de ciência e tecnologia, que é a área que eu mais acompanho, eu me considero sim como sendo aquele estereótipo de nerd, de exatas e tudo mais. Mas no geral, fica nessa ambiguidade, né? Se ser versado só de ciências é ser nerd, ou quão completo deve ser a pessoa pra ter pra uns a taxação, mas pra mim o título de nerd. Eu acho que eu sou mais uma entusiasta. Gosto de acompanho, mas assim, nunca li uma HQ, né? Não vou a fundo nas coisas. Eu acompanho, assisto série, assisto anime. Eu acho que entrei mais no mundo otaku do que no mundo nerd em si. Mas eu acho interessante, eu gosto de me informar também para interagir. Por ser o mundo também do Léo, que é meu marido. Então eu acho que eu sou mais entusiasta, não nerd, 100% nerd não. Eu me considero nerd sim, eu tento sempre estar inserido na cultura, por mais que eu tenha um tema que eu não domine, eu gosto de, pelo menos, acompanhar pessoas que saibam desse assunto para também começar a aprender, então eu me considero sim um nerd. Eu me considero nerd também, né? E reforçando o que o Bruno e o Pedro também falou, quando
tem determinado assunto onde que eu também não entendo, mas gostaria de entender, eu vou atrás de aprender, né? Eu demorei muitos anos para assistir o filme Interestelar, mas depois que eu assisti, eu fiquei louco para entender pelo menos um pouquinho de física quântica para entender o que aconteceu no filme, né? O Bruno vive dando risada dessa situação, mas é muito... eu me considero nerd, mas assim, com relação a muita coisa mais antiga, né? Que eu gostava mais pela nostalgia, tal. Quadrinhos que eu li bastante, que eu leio desde muito tempo, desde quando eu aprendi a ler, desde quando eu era muitos anos atrás, eu gosto muito de quadrinhos e gosto de games demais. Então eu me considero nerd nesse sentido por estar sempre inserido nesse conteúdo geek. E para hoje, meus amigos do Crossovercast, antes da gente finalizar, eu gostaria de contar para vocês que eu fiz uma pergunta aqui na nossa fanpage e eu pedi para alguns dos seguidores da fanpage do Crossover Nerd, que acompanham também o site crossovernerd.com, fazer uma pergunta referente ao assunto de hoje, que é o que é ser nerd hoje em dia. Então vamos ler aqui algumas perguntas aqui. Vamos lá. O Thiago Arruda fez uma pergunta muito interessante aqui. Um abraço para o Thiago Arruda. Ser nerd hoje é ser descolado? O que vocês acham? Vocês acham que o cara que entende desses assuntos hoje, ele é descolado? Ele não é mais um páreo. Hoje ele é descolado? O que vocês acham? Sinceramente, eu acho que assim, quem é nerd mesmo, que acompanha, ainda é muito estigmatizado. Por mais que muitas coisas ainda já tenham caído por terra, seja ela a cultura de curtir filmes, super-heróis e animes, etc. Quem realmente acompanha e curte, mesmo com essas pessoas que acompanham, ainda sofrem um certo preconceito, sim. Eu concordo plenamente com você, Bruno. Eu acho que quando ela está inserida num local onde que as pessoas pelo menos se interessam por aquele conteúdo, ele pode até ser visto como uma pessoa descolada. Mas eu concordo plenamente com você. Às vezes o excesso desse conhecimento pode não agradar muitas pessoas. E aí continua dando aquela estigmatizada para a pessoa. Alguém mais tem uma opinião diferente ou concorda com isso? Eu acho que o problema é que as pessoas que não entendem do assunto que eu quero dizer assim, quando você está num grupo de pessoas, tem um grupo determinado que conversa sobre um assunto específico, que seja nerd, que seja geek, alguma coisa assim. Os outros que não estão inseridos naquele contexto se sentem excluídos. E por isso acaba excluindo essas pessoas. De uma forma geral, eu vejo assim. É a mesma coisa você começar a falar de um filme, uma pessoa assistiu o filme, você fala com a pessoa e vai interagindo, o resto da roda acaba ficando assistindo e aí vocês acabam sendo excluídos por estar conversando uma conversa paralela. Eu acho que é isso, assim, trazendo para o mundo global, o mundo geek acaba sendo excluído por isso, porque as pessoas não entendem, não procuram entender o que está acontecendo lá dentro. Eu somente concordo com as opiniões da Andressa e do Bruno. Realmente, na sociedade em geral, o nerd raiz, entre aspas, ainda é bem estigmatizado. Francisco Ayrton, abraço para o Francisco Ayrton aqui, ele também fez uma pergunta, e a pergunta dele é: a serialização de HQs da Marvel hoje em dia tem sentido ou virou um grande carnaval? Já vi notícias de uma HQ na Marvel com a fusão do Hulk e Wolverine. Procede? Procede, meu amigo Francisco. É o Hulkverine. Essa é a mais nova criação da Marvel. Hoje a Marvel está num processo, né, de tentar acompanhar os filmes, mas hoje em dia, na indústria como um todo, né, os roteiros não estão sendo mais tão prioridade. E quando a gente traz ainda por aquele detalhe de quadrinhos de super-heróis, hoje em dia só ler quadrinhos de super-herói, você já não, no meu ponto de vista, você já não está aproveitando tanto o hobby, porque tem hoje muita HQ muito bacana fora do mundo Marvel e DC. Porém, como você fez uma pergunta com relação à Marvel, isso é aquela coisa, sempre vai ter uma pessoa curiosa para ver como é que ficou essa fusão, porque tem muita gente que gosta do Hulk, tem muita gente que gosta do Wolverine, vamos unir os dois para ver. Então, no final das contas, a HQ ainda acaba vendendo um pouco. É lógico que trazendo aqui para a realidade nacional,
é um pouco diferente, né? Porque a realidade nacional é com relação a dinheiro, porque tá caro hoje você manter o hobby dos quadrinhos. Mas, mesmo assim, no meu ponto de vista, muita gente ainda vai adquirir a HQ para ver como é que ficou. E ainda mais depois que a galera começar a fazer review. Às vezes pode até ficar bom. Quando o velho Logan foi anunciado a princípio, muita gente também meio que torceu o nariz. E depois, a hora que foi ler, viu que era uma HQ excelente. Então, fica mais naquela, né? Hoje em dia, eu prefiro esperar um pouco, ver mais ou menos como é que foi e se tiver curiosidade, comprar HQ. Então, eu recomendo que faça isso também, tá bom? Francisco, obrigado. Um abraço para você. Obrigado pela participação. Isso aí, então, queridos ouvintes, este foi o nosso primeiro episódio do Crossovercast. E eu vou convidar aqui os meus super amigos para se despedir de vocês. Vamos lá, Andressa, quer deixar uma mensagem para o pessoal? Então, galera, eu estou muito feliz de estar participando desse novo projeto aí do Léo. Eu acho que a gente sempre gostou muito de trocar ideia com os meninos. Eu acho muito interessante, apoio. Gosto mais de ouvir do que de falar, mas estamos aí também para dar pitaco também nos assuntos. E nas próximas teremos convidados para os outros assuntos aí. Hoje foi só a primeira de muitas, se Deus quiser, e aguardem para os próximos capítulos. Pedro Fusaro, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes. É isso aí, ouvintes. Foi muito bom esse bate-papo. E eu gostaria de ouvir de vocês, né? Vocês se consideram nerds? Vocês concordam com nossas opiniões? Por favor, deixem seus comentários na nossa fanpage. E aí, nosso cientista Bruno Azevedo, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço imensamente a vossa audiência e pela atenção. E encontro todos vocês do outro lado do buraco negro. Até a próxima. E é isso aí, queridos ouvintes. Eu também agradeço vocês. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de nos acompanhar em nosso site www.crossovernerd.com. Toda vez que sair um podcast novo ou uma matéria nova, vai estar no site para vocês. E nós também vamos colocar o podcast no Spotify para vocês. Se você tiver Spotify para sua comodidade, você também vai conseguir ouvir por lá o nosso podcast, tá bom? Não se esqueça também de nos procurar no Twitter, que é Crossover Nerd, e no Facebook. Nós também temos a nossa fanpage, que é Crossover Nerd. É só procurar Crossover Nerd, vocês vão cair lá. Todos os anúncios que a gente for fazendo ou divulgação de nossas matérias do site são feitos lá, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo programa. Tchau!